Então, o advogado que foca em direito bancário é um advogado que tem que ter uma base muito boa em direito do consumidor, né, direito civil, direito do consumidor, e também tem que entender os instrumentos de crédito, né? Então, o que é uma CCB, o que faz uma instituição financeira, o que é um juros abusivo, como que está a Selic. É um advogado que tem que ficar assim, bem por dentro desse assunto, e a base principal é o direito do consumidor. De muito diferente do mercado de valores mobiliários, que aqui a gente está falando mais de um direito societário, a gente está falando muito também de teoria da regulação econômica. Então, assim, por que que o Estado regula o analista de valores mobiliários? Por que que a corretora tem que ter diversas políticas de compliance? Então, claro que é um assunto único, o mercado financeiro, mas o mercado financeiro ele tem essas subdivisões, né? Então, nesse sentido, o direito bancário se aproxima muito da base do direito do consumidor, enquanto o mercado de capitais e mercado de valores ele está muito próximo ali do direito societário e regulação econômica, mais especificamente CVM. Meio complexo. Não, mas o que você está dizendo é que o profissional de direito, o advogado, ele tem um caminho que ele pode fazer a transição de carreira, que é deixar de atuar como advogado e ser um player, né, com uma certificação, atuando ali como gerente, como analista, etc e tal. Mas tem o advogado que explora o mercado de capitais, o mercado financeiro, como advogado especializado nisso. E o que você está me dizendo é que dentro disso existe, claro, o direito bancário, que é direito do consumidor, mas ainda não é sobre isso que nós estamos falando. É algo mais amplo ainda. Mais amplo, a gente está falando sobre o mercado de valores mobiliários. Bom, só para a gente entender, obviamente você não precisa fazer isso nominalmente, mas para quem está nos assistindo que é dessa área, só para entender, você pode citar um exemplo de um cliente e de um case que você se depara? Você vai saber respeitar os sigilos que são necessários, mas só para que a gente possa... então é disso que a gente está falando em termos práticos. Bom, eu vou começar aqui com um exemplo que envolve direito do consumidor, mas é um direito do consumidor um pouco mais complexo, que é a história, né, de um investidor que perdeu, e esse caso é real, né? A pessoa perdeu mais de 2 milhões de reais na bolsa de valores em razão de um erro da corretora. Nossa. Então, era uma pessoa trader que operava lá diariamente, uma pessoa assim, consciente, né, nenhum aventureiro no mercado de capitais, mas essa corretora já estava assim, apresentando erros. Teve uma liquidação compulsória, que é a chamada zeragem, né? E em um único dia, todas as operações foram finalizadas dela, né, por erro da corretora, e ela acabou perdendo ali os 2 milhões de reais, inclusive teve que pegar dinheiro emprestado no banco para pagar a corretora. E essa pessoa veio até mim, né, e explicou, eu analisei o caso dela, e o nosso primeiro questionamento, né, enquanto advogados, foi: será que quem errou? O investidor errou na sua análise de risco? Pode acontecer. Ou a corretora errou? A corretora não respeitou o limite, a corretora deveria ter avisado o cliente para o cliente fazer um aporte e não ter a zeragem. Então, esse é um caso real envolvendo o mercado financeiro, dentro do mercado financeiro, mercado de capitais, né? Então, como que o advogado, ele pega esse tipo de causa e como que ele consegue atuar, né? Primeiro ponto, ele precisa entender primeiro ponto, das regras da corretora. Então, no site da corretora tem as políticas de risco, tem ali falando um pouquinho do compliance, então tem as regras da corretora. Tem a regulação da CVM e do Banco Central para as corretoras. Como que ela deve tratar o cliente, o que deve ser avisado, quais interesses devem ser priorizados, os interesses da corretora ou os interesses do cliente? Como que deve ser a comunicação? Tem que ter uma ouvidoria? Não tem que ter uma ouvidoria? Então, a gente tem as regras internas da corretora, a regulação de CVM e Banco Central para a corretora, a gente tem ofícios circulares da B3, né, para algum tipo de ativo. Talvez naquele dia o ativo teve uma oscilação,
a B3 publicou um ofício circular falando que sim, teve uma instabilidade no sistema em razão da oscilação daquele ativo, e tem também as regras da BSM. Então, dependendo ali da situação, o advogado ele pode formalizar uma denúncia na corretora, na auditoria, ele pode formalizar uma denúncia na BSM, e a depender do caso na B3, mas isso é um pouquinho mais complicado. E aí, diante desse caso, se eu verificar que é um erro grosseiro da corretora, o advogado ele pode ajuizar um pedido na própria BSM, que é o MRP, né, o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo, com argumentos jurídicos, né, apesar de que qualquer pessoa pode formular MRP, e depois disso, eu posso ajuizar uma demanda baseado ali no direito do consumidor contra a corretora. Mas a base do advogado, além do Código de Defesa do Consumidor, é as regras de mercado. Então, se eu consigo comprovar que a corretora infringiu uma norma de mercado financeiro, né, uma norma da ABSM, uma norma da CVM, e, em razão disso, o investidor sofreu prejuízo, eu tenho um nexo de causalidade e o investidor será ressarcido com a base do direito do consumidor, mas também com o lastro na regulação do CVM. Né? Então, é mais ou menos por aí. Esse é um dos exemplos. Né? Outro exemplo a gente estava comentando aqui mais cedo, né? Os assessores de investimento.